Então, professor Adalberto, seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra para a gente recebê-lo aqui na primeira aula de matemática, com a sua administração aqui junto com a nossa turma, né, com os nossos estudantes. Agradecemos muito, muito mesmo, né, pelo seu sim, pela sua adesão ao nosso projeto. Então, sem delongas, passo a palavra, a sala é toda sua. Muito bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, meu nome é Adalberto da Silva Santos, né? Percentualmente a maior família do Brasil. Né? Silva, quem não tem Silva tem Santos. Então, eu faço parte das duas famílias juntas, né? Juntas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que realmente é para além do Enem. Ele está presente na nossa vida o tempo todo, que a gente vai no nosso dia a dia, na compra do mercado, na feira, quanto vai receber de aumento, quanto vai receber de desconto no salário, você tem o seu salário bruto, e aí vem aqueles descontos todos, né? Aqueles descontos todos, e aí a gente vai ver quantos por cento que houve de desconto de cada coisa. Né? O INSS descontou quanto? Aqueles que têm desconto de imposto de renda descontou quantos por cento? Certo? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Um pouco, não muito. Porque no Enem é questão certa. O ano passado, eu estava dando uma olhada aqui em uma prova, a questão 142 do caderno amarelo do Enem é uma questão de porcentagem. Nós não vamos adentrar logo nessa questão, certo? É como isso, minha querida Daniele Brito está ali, ó. Abra aí, Dani. Ó, questão 142. Nós não vamos adentrar nessa questão imediatamente, né? Vamos, como dizia minha mãe, tomar a sopa, o mingau pela beirada, certo? Para que a gente possa chegar com firmeza nessa questão para resolvê-la assim tranquilamente, tá bem? Deixa eu projetar aqui. Dani, Dani, mas aí você vai na próxima, com certeza você acertará. Pode ter certeza. Você vai ver que, na realidade, essa questão, Dani, é interpretação, porque cálculo aí é pouquíssimo, né? Mas vamos ver mais adiante. Deixa eu projetar aqui. Então, o tema de hoje é matemática, a porcentagem do cotidiano. Eu, Adalberto Santos, né, esse projeto maravilhoso que eu não podia deixar de estar, né? Eu trabalho aí com os professores daí de Boa Vista do Tupi, com os professores de matemática, então de vez em quando eu estou indo aí fazer um trabalho com os professores daí. E dia 4 de agosto, dessa sexta-feira agora, 8, eu estaria aí em Boa Vista do Tupi, viu? Trabalhando com os professores da rede municipal. Então, uma frase que eu vi hoje, meu filho mandou para mim, né? Eu já tenho um filho de 30 anos e hoje é aniversário de minha filha mais nova também, Lira Fonseca. Está fazendo 22 anos, minha nenenzinha fazendo 22 anos. Então, o Ismael, que é o mais velho, mandou essa mensagem aqui para mim. Né? Mandou no texto, aliás. Aí eu destaquei essa mensagem. Sem educação não existe ciência, não existe inovação, não existe economia sustentável, não existe saúde, nem vidas transformadas. E é isso que esse projeto, né, com a condução aí de nossa querida Thaís, está buscando, né? Transformar vidas. Ok? Então, mas aí, como eu digo, educação é uma via de mão dupla. Não adianta só eu, daqui para lá, sem haver um retorno, né? Sem haver a predisposição, sem haver a ação de vocês.
E eu não gosto de estar fazendo uma atividade eu sozinho falando. Já vou mandar para vocês daqui a pouquinho atividades para vocês responderem aí, para vocês desenvolverem, para a gente discutir juntos. Tá ok? Tudo bem? Tá ok, professor? Tudo bem. Ok mesmo. Pronto. Quem foi que falou aí? Qual é o nome? É Aguinô, professor. Ô, Agnô. Tudo bem, Agnô? Vamos dialogar, porque esse negócio de monólogo não dá certo não, né, não, Agnô? É, professor, isso mesmo, verdade. Então, pronto. A porcentagem do cotidiano. Dona Margarida vende bolos de aipim na feira de Boa Vista do Tupim. Para confeccionar o bolo, ela tem um gasto total de R$ 15. Aqueles bolinhos, né? De R$ 15. Para obter um lucro de 30%, por qual valor, em reais, Dona Margarida deve vender o bolo? Não respondam, não. Agora, eu vou mandar um link para vocês, tá? Vou mandar um link para vocês aí no chat. E aí vocês vão responder essa questão, ok? Vão fazer as continhas aí e tal. Vou dar 5 minutos, ó, para vocês fazerem essa questão. É facílima, né? E eu vou deixar a questão na tela. Eu vou deixar a questão na tela para que vocês possam... Cadê, Adalberto? Para que vocês possam participar aí, possam responder, tá bem? Então, vai aí o link, entrem nesse link aí e respondam a questão, por favor. Qual é a questão? Lá tem a questão também. Quando você clicar no link, vai aparecer a questão também. Então, é o quê? Dona Maria vende bolos de aipim na feira de Boa Vista Tupim. Para confeccionar o bolo, ela tem um gasto total de R$ 15. Para obter um lucro de 30%, por qual valor em reais Dona Margarida deve vender este bolo? Vou interromper o compartilhamento. Olha aqui, estão vendo aí Ó, temos resposta de tudo que é tipo. Temos, uns disseram que dá R$19,50, outros disseram que dá R$ 20, outros disseram que dá R$18,50 e outros disseram que dá R$18. Quem acertou? Quem acertou? Ó, e aqui, ó, olhe bem, a resposta está em porcentagem, perceberam? O Google Forms nos dá a resposta em porcentagem. Se eu clicar aqui em cima de cada um, ele vai dizer quantas pessoas responderam. Ó, 4. 4 de 10. 4 de 10 deu 40%. Ó, já a porcentagem aqui aparecendo. Agora já mudou. Ó, aqui agora foram 5 de 11. 5 de 11 dá 45,5%. E assim vai, ó. Esse daqui, 2 pessoas responderam que daria quanto? R$20. Tá? 3 pessoas responderam que daria 18. E por aí vai. Ó, cada um temos respostas de todos os tipos aqui. Não sei qual está certa. Vamos pensar. Eu gosto muito, pessoal, dessa forma de discutir, de começar uma aula com problema. Né? Até quando você está iniciando o conteúdo, isso é interessante. Você começar a aula instigando, né, o aluno para que ele possa tentar responder. Vamos ver a questão da porcentagem no cotidiano. Uma questãozinha simples, né? Uma senhora que produzia bolo e foi vender bolo na feira. Ela produzia o bolo. Saiu da sala. Oi? Que foi Cleia. Ela produzia o bolo por R$15, né? E queria ter um lucro de 30%, que é um lucro bom, né? 30% hoje em dia, né? 30% é um lucro bom. Então, o problema do nosso cotidiano.
Mas como é que é? Alguém de vocês, algum de vocês já vivenciaram alguma situação que precisou calcular numa loja, do seu salário, algo assim, de imediato, do que você teve dúvida do cálculo da porcentagem, ou você achou, não, esse vendedor aí tá me enrolando, esse valor não dá esse tanto, não, dá menos, dá mais e tal. Vocês já tiveram alguma situação dessa na vida? Eu já, professor, já tive já uma situação dessa. Relate aí, Agnor, assim, É rapidamente. que eu fiz uma compra, entendeu? E achei que o valor que eu fiz a compra não estava correto, entendeu? Então, eu pedi Ah, para a mulher refazer novamente a conta e justamente aquele valor ali que ela bateu dizendo que daria aquele valor ali, não foi aquele valor. Um valor menos do que aquele que ela falou. hum. E você fez isso, percebeu isso intuitivamente, ou você fez um cálculo mental para perceber isso? Não, professor, eu fiz um cálculo mesmo, mentalmente mesmo. Eu fiz um cálculo mental e cheguei à conclusão de que aquela soma que ela tinha feito ali estava errada. Estava errado, né? Aconteceu comigo também, Aguinaldo. Eu fui comprar um óculos. Olha que maravilha. Eu fui comprar um óculos, né? E aí, chegando lá, é um óculos de grau, eu tenho astigmatismo, então tem que ser aquele óculos que escurece durante o dia, aquela coisa toda, né? E o óculos completo ia custar R$ 1.200. E tinha lá um anúncio, 40% de desconto na compra do óculos. Eu falei, opa, é aqui mesmo, vou comprar até dois, 40% de desconto, né? Aí quando eu cheguei lá, fiz todo aquele ensaio, né, de medir, de não sei o quê, escolhi qual era o óculos que eu queria e tudo mais. Na hora de pagar, aí a pessoa falou, olha, a lente custou R$ 800. E a armação, que foi uma verdadeira armação, né, custou R$ 400, somando dá 1.200. Quando ela veio me dar o desconto, ela disse que ia me dar um desconto de 30% na armação e 10% na lente. Eu falei, sim, e os 40% está onde? Ela, não, 1% mais 10% dá 40%. Eu falei, não, minha querida, dá não. Se você calcular 10%, se você calcular 10% de 800, vai dar 80. Se você calcular 30% de 400, dá 120. E no final, isso aí você vai me dar somente 14% de desconto. Aí ela parou e falou, poxa, mas a minha gerente disse que tá certo. Eu falei, chame sua gerente para a gente conversar. Aí eu já fui fazendo a conta logo no papel, né? Lá, para mostrar para ela que estava errado o cálculo dela, né? E aí mostrei e tal, a gerente veio, mostrei para a gerente, mas aí a gente falou, mas é da loja que faz. Eu falei, olha bem, vocês estão fazendo propaganda enganosa. Se você, eu vou querer o óculos por 40% de desconto. Exatamente. Porque senão eu vou chamar o Procon. Aí fez logo o barraco, né? Como a pessoa fala, fez logo o barraco. Eu sei que comprei meu óculos com os 40% exatos. E não por 14%. Olhe bem, eu ia perder 26% de desconto se eu não soubesse o mínimo de matemática de porcentagem necessária. Entende? A importância da porcentagem no nosso cotidiano, na nossa vida. E isso é em tudo, pessoal. Então, qualquer comprinha que você faz, nos pagamentos, nos boletos que a gente faz, na compra. Se você comprar à vista, é tanto. Se você comprar a prazo, tem tantos por cento de desconto. Mas que valor é esse que eu vou pagar a mais ou a menos? Então, a porcentagem ela é para além do Enem, certo? Vamos ver
o que nós precisamos para resolver essa questão de Dona Margarida. Esse probleminha aí de Dona Margarida. Vamos ver o que é que a gente precisa. Tá? Compartilhar aqui. Cadê? Vamos voltar para a nossa tela. Opa, toda hora aperta um negócio aqui. Então, Dona Margarida vende bolos de empim na feira de Boa Vista do Tupim. Para confeccionar o bolo, ela tem um gasto total de R$15. Para obter um lucro de 30%, por qual valor em reais Dona Margarida deve vender o bolo? Pessoal, olhe os conhecimentos que nós devemos ter para resolver um problema desse tipo. Nós temos que saber o conceito de porcentagem. O que é uma porcentagem? A gente fala em porcentagem, mas o que é uma porcentagem? Tá? Nós temos que saber o que é lucro também. Né? Porque ela diz o seguinte, ela vai ter 30% de lucro. E depois você quer saber o valor que ela vai vender, que é o faturamento. Ok? É o conceito de faturamento. E, por fim, em todos esses conceitos estarão as operações básicas. Adição, multiplicação, divisão, né? Subtração, estarão presentes também. Então, nós teremos que saber esses 3, 4, entre outros, eu listei os principais. Ok? Então, vamos lá para o conceito de porcentagem. Conceito de porcentagem, 20%. O que significa 20%? Quem poderia falar aí? Quem poderia me dizer? 20%, o que é que significa na mente de vocês, no pensamento de vocês? Professor, eu acho que é 0,2, não? 0,2. Você já transformou direto para a forma decimal. Muito bem. O 20%, Agnor, é uma representação numérica, né? É uma outra forma de você representar um número. Como você falou aí, você pode representar 20% como sendo 0,2 ou 0,20, que é a mesma coisa. Tá? Porque o zero após a vírgula não vai ter efeito, né? Então, pode ser escrito na forma 0,2 ou 0,20. Mas também, Agnor, pode ser escrito de outras formas. Ó, 20 sobre 100, né? Porque quando a gente fala porcentagem ou percentagem, que também está certo, viu, pessoal? Percentagem ou porcentagem, nós estamos falando em 20%. É uma forma, você pode representar ela na forma percentual, na forma fracionária, como está aí marcado, como está aí apresentado, ou ainda na forma de uma divisão. 20 dividido por 100, que é a mesma coisa de 20 sobre 100, como está na forma de fração, ou ainda da forma que a Agnor nos trouxe, 0,2. Tá? Então, a porcentagem é uma forma de representação numérica de um número decimal, de um número fracionário, de uma divisão por 100. Beleza? Alguma dúvida até aí? Podem perguntar, viu? Fiquem à vontade. Levanta a mãozinha que tem aí, ou fala aí, professor, estou com dúvida, e pergunta. Tá bem? Vou continuar. 12, faltou por cento ali na digitação. 12,5%. O que significa? Como é que eu escrevo isso? Na forma decimal, Agnor, dá quanto isso aí? Professor, 1% dá 0,2. Hã? Eu não sei a resposta, não. Tenho que esperar um pouquinho para calcular, para resolver. Né? Tá certo. Mas 12, eu vou seguir a mesma ordem aí, ó. Pode ser 12,5 sobre 100. Quando está falando em porcentagem, vai ser sempre sobre 100. Ou 12,5 dividido por 100.
Ou ainda, Guinô, olha aí a forma decimal. Como é essa forma decimal, Aguinô? Como será essa forma? Ô, Dani, cadê os outros e as outras? Vamos participar, viu? Eu tô Aprender. ouvindo. Eu tô Fica... só ouvindo, que até agora eu não consegui responder. É você pegar. É Dani que falou, não foi? Pela voz, achei que é Dani. Já conheço a voz de Dani, né? É você pegar, Dani, 12,5 dividir por 100. 20 Eu ainda dividido estou por primeiro 100. cálculo, professor. Tá na parte, O de tá Dona no 20%. Margarida. Vamos lá, então. Na forma decimal, como ficaria isso? Ó, olha a mágica acontecendo. 0,125. Ok? Você vai pegar 12,5, vai dividir por 100. 12,5 dividido por 100, pessoal, é você caminhar com a vírgula. Sempre que você estiver dividindo algo por 100, é você caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ó, a vírgula vai para o 2, depois passa para frente do 1. Então vai ficar o quê? 0,125. Lá em cima, a mesma coisa. 20 dividido por 100. Ó, é como se tivesse uma vírgula antes do zero, da esquerda para a direita. Antes do zero. A vírgula andou uma casa, andou duas. Então ficou o quê? 0,2 ou 0,20. Tanto faz. Tá? Então, a representação decimal, o conceito de porcentagem é exatamente e somente isso. É você pegar aquele número ao qual está se referindo e dividir por 100. 30%, 30 dividido por 100. Tá? 40%, 35%, 35 dividido por 100 e por aí vai. Ficou claro? Posso seguir adiante? Então vamos lá. Próxima etapa. Aqui eu mostrei para vocês o conceito de porcentagem puramente. Tá? O que é porcentagem? Ok? Agora tem algo que é o mais utilizado na nossa vida, que é a porcentagem de alguma coisa. Né? Qual a porcentagem de meninas, de mulheres que estão participando da aula? Qual a porcentagem de, né? Sempre a gente fala isso, né? Quantos por cento? 20% de 50 dá quanto? 15% de 30 dá quanto? Então, sempre tem o de, né? Alguma coisa, que é a nossa nosso próximo conceito. Quando eu falo 20% de 60, o que é que eu quero calcular com isso? Eu quero calcular, qual é a operação que eu vou usar para substituir essa palavra de. Ó, é a multiplicação. Então, quando eu estou falando 20% de 60, é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é a representação da porcentagem, vezes 60. Ou ainda 20 dividido por 60, ou 20 dividido por 100, vezes 60. Tá? Ou ainda 0,2 vezes 60. Certo? Então, ó quantas formas eu posso representar a mesma operação, o mesmo significado de porcentagem. Certo? Então, eu ganho R$ 1.200 por mês. É descontado do meu salário 10% de INSS. Tá? Como é que eu vou calcular isso? 10% de 1.200.
Ok? Então, a palavra de você substitui por uma multiplicação. E aí, posso continuar? Deixa eu voltar aqui para a tela. Posso continuar? Estou aqui, interrompi a Elisânia Mota. Dúvida, Elisânia? Entendeu, Elisânia? Direitinho? Ó, porque nós vamos usar isso muito. Vocês vão ver que lá na avaliação do Enem tem bastante coisa sobre isso. Camila Argolo. Entendeu, Camila? O significado de porcentagem. Né? Elivone, Dani, Daniele, Ana Gabriela, Lorena, Ana Márcia, Mariana Salles, Ângela, Pedro Correia. É um conceito importantíssimo na vida da gente. Tá? Então, foi que eu trouxe primeiro, trouxe um problema para a gente resolver. Tá? Não resolvi o problema ainda. Né? Eu estou trazendo para a gente pensar uma situação. Né? Os conceitos que eu vou precisar para resolver esse problema. Vou adiantar um pouquinho, que já são 21 e 19, né? E tem algumas coisas, tem muita coisinha para a gente fazer. Vamos lá. Voltando aqui. Tela inteira. Compartilhar. Pá. Pronto. Qual o resultado dessa conta? Quem fez aí deu quanto? 20% de 60. Deu 12, professor. 12? Professor, o meu também dá 12. O meu também deu 12. Vamos ver. Opa, acertou. Deu 12. Ok? Então, que vai multiplicar zero. Duas vezes, por exemplo, uma forma fácil de pensar isso. 20% de 60. 2 vezes 6 dá quanto? 12. Acabou. É uma forma fácil. Mas aí é já para quem já domina. Para quem já tem, como dizem os meninos, as manhas. Tá? Aí já vai direto no cálculo. Qual é o resultado dessa conta? 12. Certo? Se não, poxa, professor, não sei. Faz a continha, como a gente fala, no miudinho. 20 dividido por 100 vezes 60. Ou 0,2 vezes 60. Vai chegar ao resultado, mesmo resultado. Tá certo? Vamos lá, rapidinho aqui agora. Ó, 12,5% de 24. Quando eu escrevo 12,5, sempre esqueço porcentagem, não sei por quê. Poxa, eu vou consertar. Antes de mandar para vocês, eu vou consertar, não se preocupem não, viu? Que eu vou mandar isso aqui para vocês também. Então vai ficar o quê? 12,5% de 24. O de substitui por uma multiplicação, que vai dar isso aqui, né? 12,5 dividido por 100 vezes 24, e vai dar 0,125 vezes 24. Ah, professor, mas aqui agora não dá para fazer aquela manhãzinha, né? De pegar o 12 e multiplicar direto, pegar os números e multiplicar direto. Aí tem que fazer a conta realmente. Tá? A conta de multiplicar. 0,125 vezes 24. E dá quanto isso aqui, galera? Quem já fez? 12,5% de 24. Dá quanto? Dá 3, professor? Menino, você fez essa conta como? Não foi uma calculadora, não, foi? Ei, diga aí. Fez como? Se fez a calculadora, não tem problema, não. Porque aqui, pessoal, nós estamos nos preocupando com um conceito de porcentagem, não com a conta, as contas de multiplicação e divisão propriamente dito, que nós vamos ver depois dessa parte aí também, viu? Estou preocupado com o conceito de porcentagem, que vocês entendam o conceito de porcentagem. Certo? Então, 0,25, 125 vezes 24 é exatamente isso que o colega falou. Ó, 3. Certo? Aí, a gente para e pensa. A gente aprendeu que
Quando eu multiplico um número pelo outro, o que é que acontece? Esse número aumenta. Olha o que aconteceu. Ele diminuiu. Eu peguei 0,125 e multipliquei por 24. E ao invés do 24 aumentar, ele diminuiu. Por quê? Porque eu estou multiplicando por um número decimal. Um número decimal, que é um número... Ó, esse número decimal aqui, ó, que é um número menor que 1. Então, o resultado vai ser menor que 24. Beleza? Mas isso aí depois a gente conversa com mais clareza. O importante é que vocês entendam o seguinte: 12,5% de 24 é o quê? 12,25% vezes 24. Tá? É isso que a gente tem que entender. Beleza? Vamos agora para o conceito de lucro. O que é lucro? Que é o que pede lá na questão, né? Lucro é tudo que foi ganho a partir de um ato de uma venda. Ou seja, é aquilo que eu vou ganhar. Não é o valor pelo qual eu vou vender o produto. É o que eu vou ganhar, é o que vem para o meu bolso. Tá? Por que não é o valor pelo qual eu vou vender? Porque você, na venda, você tem um custo que você... o gasto que você teve para produzir aquele bolo, aquele sonho. Eu estou falando um sonho que eu comi um sonho nesse instante, né? Então, você vai ter esse custo, certo? Então, como é que eu calculo o lucro? Nesse caso aqui, ó, disse que Dona Margarida fez o bolo e gastou R$ 15. Ela vai ter um lucro de 30%. Como é que eu vou calcular isso? Olha aqui, 30% de 15. Tá? Já vimos como é que faz esse cálculo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ou eu faço dessa forma, 30% de 15, ou eu faço desta forma, ou ainda desta forma, né? 0,3 vezes 15. Certo? Deu quanto essa conta aí? 0,3 vezes 15? 4,5. 4,5. Exatamente. Ó, o lucro de Dona... Deixa eu tirar esse negócio daqui que está à frente. O lucro de Dona Margarida foi R$ 4,50. Certo? Esse é o valor pelo qual ela vai vender? Eu já respondi a minha pergunta? Não, professor. Não, né? Porque ele está perguntando por qual valor em reais Dona deve vender o bolo, que é o que nós chamamos de faturamento. É o que ela vai faturar. Faturar não é lucrar. São coisas diferentes. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Ó, deixa eu clicar aqui. Ó, o que é faturamento? É a soma de todos os valores obtidos com as vendas de produtos e ou serviços. Então, faturamento é o custo de produção mais o lucro. Qual foi o custo de produção de Dona Margarida? Ó, o gasto total que ela teve, que foi o quê? R$ 15. Qual foi o lucro que nós acabamos de calcular? R$ 4,50. Né? Por quanto Dona Margarida vai vender? R$ 19,50. Vamos lá ver. Vamos lá ver agora. Cadê? Quantos acertaram? Vocês estão vendo como é que chama? O gráfico aí? Ou está vendo a tela ainda lá do problema? Me dê um sinal aí rapidinho para a gente concluir. O gráfico, aparece o gráfico, professor. Pronto. Porque tem coisa que não muda, aí a gente fica sem saber. Olha aí o gráfico. Então, quantas pessoas acertaram? 5 pessoas acertaram a questão. 19,50. Mas eu garanto que os demais, se eu passar uma outra questão desse tipo, os demais
acertarão posteriormente essa questão. Se eu lhe falar que eu não soube responder, o senhor acredita? E qual foi quem que está falando? Daniele. Dani, qual foi o seu problema para resolver? Qual foi essa dificuldade, Dani? Deixa eu ir para a tela aqui, peraí, para a gente conversar tete a tete. Agora, se eu for fazer, eu já sei. Qual foi a sua dificuldade inicial? Como é que eu ia organizar o cálculo para poder resolver? Pronto. Então, você percebeu? Ó, tem um livro que chama-se A Arte de Resolver Problemas, né? De George Polya. George Polya, ele diz o seguinte: quando a gente vai resolver o problema, primeira coisa, o que é que o problema quer? Eu tenho que ter em mente. O que é que o problema quer? Beleza? Eu tenho que saber. Aí eu vou depois. O que foi que o problema me forneceu? Quais foram os dados que o problema me forneceu? Aí depois você vai para quais os conhecimentos matemáticos que eu terei que empregar na resolução desse problema e traçar uma estratégia para resolver esse problema. Mas eu tenho que passar por todo esse processo. E como é que eu pego as manhas de resolver problemas desse tipo? Resolvendo. Não tem outra forma, Dani. É cair para dentro aí e resolver várias questões, tem algumas coisas, alguns aqui. Eu compreendi a pergunta. O problema foi como é que eu ia armar a conta. Isso, quais os recursos matemáticos você ia usar para resolver. Mas depois daquela explicação lá, ficou mais fácil? Agora sim. Pronto. Legal. Vou fazer um material, providenciar um materialzinho para você, para enviar para vocês, com alguns problemas parecidos com esse, para a gente resolver. Vamos para o próximo. O próximo é bem parecido com o do Enem, viu, Dani? Preste atenção nesse, que é bem parecido com o do Enem, que você disse que não conseguiu acertar. Resolvendo esse, aí vou deixar o do Enem para vocês resolverem. E no próximo dia de aula, a gente vai discutir esse do Enem. Cadê? Aqui, compartilhar. Vamos lá. Aqui. Ficou claro, pessoal, a resolução dessa questão? Tranquilo? Saber o que é lucro, o que é faturamento, como calcular a porcentagem. Tá? Para mim, agora sim, professor. Agora tá, né, Dani? Massa. Legal. Ó, pessoal, eu sou morador também aqui da Chapada, viu? Eu moro em Iraquara, mas sou de Salvador. Então eu tenho algumas gíriazinhas assim, né? Que é tradicional de Salvador. Vocês não se preocupam, não ligam para isso não, né? Olha essa questão. Aproveite a promoção que o gerente enlouqueceu. Camisetas de R$60 por R$45. Ele está dizendo ali que deu 15% de desconto. Tem alguma coisa errada nesse enunciado aí? Dessa tabela aí? Tem uma coisa equivocada aí? Né? No enunciado ali do canto, eu já disse, no anúncio ao lado existe um equívoco em relação ao preço de venda das camisetas. Qual é esse equívoco? Olha o que o vendedor está me dizendo, olha o que a tabela está me dizendo, que o preço da camisa é R$60 e que ele deu 15% de desconto. E a camisa ia sair por R$45. É verdade isso? Se eu descontar 15% de 60, vai para 45? Olha lá a plaquinha, só que não. Né? Qual é o equívoco que está aí? Qual é o equívoco? O resultado, o valor
da venda da camisa não bate com o valor do desconto. E aí vem a seguinte questão. Se o gerente tivesse dado realmente 15% de desconto no preço da camiseta, qual seria o preço de venda das mesmas? Qual seria o verdadeiro preço de venda? Alguém sabe? Ô, professor, seria R$ 51? Quem está falando? Que eu não vejo quem está falando. Diga aí. Pedro Correia. Pedro. Pedro, como foi que você fez esse cálculo, Pedro? Me diga aí, em linhas gerais. Eu peguei o 0,15 Sim. vezes 60, que dá 9. Sim. Aí eu peguei o 9 e diminuí pelo 60, que dá 51. Palmas para Pedro aí, galera. Ó, exatamente isso, Pedro. Exatamente isso. Olha o que o Pedro fez. É o que eu vou fazer aqui, ó. Cálculo do desconto. Na realidade, o cálculo do valor. Aliás, eu vou fazer as duas coisas. Cálculo do desconto. Ó, 15% de desconto. Aí Pedro fez isso aqui. 15% de 60, que dá R$9. Ou 0,15, né, Pedro, que você pegou, né? Multiplicou por 60, deu R$9. Mas é isso que eu quero saber? Não, eu quero saber o preço de venda. Se a camisa custa 60 e vai ter 15% de desconto, que equivale a R$9, ó, o desconto vai ser, o preço de venda, aliás, vai ser o quê? 60 menos 9, que vai dar R$51. Ficou claro, meninas e meninos? Se você pegar para ver, Dani, ela é igualzinha, muito parecida com a questão lá do Enem. Repetindo, calculei qual foi o desconto real, verdadeiro, e depois subtrair. Alguém sabe uma outra forma de fazer esse cálculo? Direto ou de outra forma qualquer? Alguém conhece? Olha, eu vou me arriscar, tá? Eu Fale. geralmente uso uma estratégia padrão, que é calcular quanto é 10%. Sim. E aí, arredondando para os 10%, numa conta como essa, por exemplo, num problema, numa situação problema como esse, quer saber quanto é os 15%, eu sabendo quanto é 10%, automaticamente eu encontro quanto é a metade de 10%, que é os 5%. Então, juntando aí, né, 10% de 60, 6, mais 5%, 3, a gente chega aos 9, que é um caminho diferente do que Pedro fez, mas enfim, para mim, geralmente, é mais fácil fazer essa abordagem. Mas é um caminho, né? E é interessante. Isso que Thaís falou, pessoal, é muito usado. E tem gente, Thaís, que faz o cálculo de 1%. É e verdade. Depois multiplica por 15. Tá errado? Não. Entendeu? Faz o cálculo de 1%. 1% Errado não tá. de 60 vai dar 0, vezes 15, aí já vai chegar no resultado também. Mas existe uma outra forma também interessante. Olhe bem, o desconto vai ser de 15%. Né? Se eu vou tirar 15% de 100%, eu vou ficar com quantos por cento? Me respondam aí. Quanto? 85? 85, né? Eu vou descontar 15%. Se eu vou descontar quer dizer o quê? Tirar, né? Vou tirar 15%. Mas eu tiro 15% de quanto? De 100, né? E o total é 100%. Então, o meu resultado é 85%. Aí, ao invés de eu calcular os 15% e depois subtrair, eu faço logo isso, ó. Outra forma de calcular. Estão vendo aí? Eu venho aqui, subtraio 100% menos 15%, dá 85%. E aí agora eu vou calcular 85% de 60%, sem fazer muitas contas, que vai dar 51 direto. Ó que maravilha. Sabiam disso? Como é mais fácil? Tá?
O som não saiu. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Basta você subtrair do 100%, você já chega ao resultado. Já chega ao resultado direto. Olhe, como o Thaís falou, caminhos... É por isso que eu falo que a matemática não é exata, Thaís. Ela é exata no seu resultado, mas nas formas de fazer as coisas são diversas. Ok? Vamos para a letra B rapidinho para a gente encerrar por hoje. Tá? Vendendo as camisas ao preço de R$ 45,00, na realidade, quanto por cento o gerente deu de desconto? A gente já viu que R$ 45,00 não é 15% de desconto. A gente acabou de ver isso, não é? Então, mas se ele vendesse por R$ 45,00, qual seria realmente esse desconto? E aí? Daria 25%, professor? Foi Pedro de novo? Foi ele mesmo. Pedro tá retado, viu, rapaz? Como você fez isso aí, Pedro? Conta aí pro povo aí. Eu vi que 15% dava 9 e fui fazendo a conta. Foi Eu fiz de subindo, né, 20, Pedro? eu fiz de 20, aí não deu, aí fui para 25 e deu certinho. Sabe qual é esse método, Pedro? Esse método que você fez tem um nome. É um método matemático importantíssimo. É o método indutivo, que é chamado de tentativa-erro. E quase todo conhecimento matemático foi desenvolvido dessa forma, sabia disso? Dessa forma que você fez, o método indutivo. Mas como é que eu faria isso direto, Pedro? Mas, assim, usando os recursos matemáticos diretamente, né? Aí eu falo o seguinte, de 60 para 45, eu tenho quantos reais de desconto? Não estou perguntando porcentagem, estou perguntando quantos reais. R$ 15, professor, não? R$ 15. Então, o meu desconto foi de R$ 15. Aí, olha o que tem escrito aí na tela. Cálculo de porcentagem de uma parte em relação ao total. Qual é a parte? R$ 15. Pelo total, quem é o total? R$ 60. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo de porcentagem. Olha como eu calculo. Olha o bendito X aparecendo na nossa vida. Eu pego a parte que eu quero calcular, divido pelo total e multiplico por 100. Como é isso? Vamos lá. 15, que é a parte que eu quero calcular, que é o desconto que eu quero calcular, tá? Em reais, dividido por 60, multiplicado por 100. Por que por 100? Para eu ter o valor já em porcentagem. Ok? Aí eu já vou ter o valor na forma de porcentagem. Se eu não multiplicar por 100, mal. Certo? E dá quanto isso aqui? 0,25. 0,25 vezes 100, que vai dar 25%. Beleza? Nosso momento hoje, certo? Era para nós trabalharmos este conceito, certo? Como trabalhamos aqui agora. Foi um pouquinho corrido, né? Por causa do horário mesmo, certo? Mas eu espero que tenham todos e todas entendido direitinho esse processo. Eu vou mandar os slides para vocês. Vou consertar aquela parte lá, né? Que está faltando porcentagem. E vou enviar para Thaís, que Thaís encaminhará para vocês. Certo? E vou procurar algumas questões aqui minhas de porcentagem, encaminhar também para vocês irem exercitando aí, né? Aí nós temos, pessoal, essa questão aqui, ó, o Enem. Eu só vou ler a questão. E vocês vão ver que está tudo dentro do que nós trabalhamos hoje. Que com o que nós trabalhamos hoje, nós conseguiríamos resolver essa questão de uma forma bem tranquila. Agora, uma coisa importante.
interpretação de texto. E como é que a gente aprende a interpretar texto? Lendo. Lendo, destacando. A professora de linguagem aí, de português, deve ter trabalhado, ou vai trabalhar isso com vocês, né? Destacando trechos, verificando o significado das palavras, né? E lendo textos diversos. Não só um tipo de texto. Né? Então, vamos lá. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$1.000 para pagamento em dinheiro. Seu preço normal, fora da proporção, é 10% maior. Ó, 10% maior. Para pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Olha o desconto que nós acabamos de falar, acabamos de calcular o desconto aí. Uma cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Pronto, ela pagou com desconto de 2%. Olha aí. Ela calculou que o valor a ser pago... Cadê? O valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ela que disse isso. Mas só que na hora de pagar, o vendedor informou para ela, ao ser informada pela loja o valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu carro. Olha, Agno, a mesma coisa que aconteceu com você. Né? Você percebeu a diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi R$2 menor, R$100 menor, R$200 menor, R$42 maior, R$80 maior. Qual foi essa diferença? Ok? Essa aí vou deixar para casa, porque o horário já são 21h46, né? Já estamos chegando no nosso limite aí, certo? E aí vocês vão resolver, vão tentar resolver. Qualquer coisa, mande para a Thaísa. Thaísa, eu chamo de Thaísa, porque minha coordenadora aqui na colégio, Thaísa, chama Thaísa, viu? Aí ficou misturando os nomes. Para Thaís, manda para mim, a gente vai nesse bate-bola aí, tá certo? Ok? E até a próxima. Muito, muito obrigada. A aula foi massa,